Olha, recentemente a gente jogou de mecanismo antigo, né? Esse deck aqui, que é bem estranho, porque só dá pra destruir uma carta no campo por turno, basicamente. Então é bem complicado isso aqui funcionar. A gente já jogou também com o deck de Shadow, onde a gente não teve muitas vitórias, pelo simples fato de que colocar uma Winda no campo aparentemente não é mais o suficiente, o que é bem triste. O oponente sempre tem alguma coisa para counterar essa carta. E hoje a gente vai jogar com o terceiro e último deck de fusão, que é o deck de Dragão do Trovão, deck de Thunder Dragon. Esse deck aqui é bem engraçado, né? Porque ele é montado através dessa carta. Essa foi a primeira carta que saiu. Ela era importante antigamente por causa desse efeito de você descartar uma carta. Se você tem uma cópia só dessa carta na mão, você descarta ela e adiciona outros 2 Thunder Dragon na mão, o que é bem legal, porque você podia combar isso aqui, entre aspas, né, com a Caridade Graciosa. Você ativava essa carta, pegava 2 Thunder Dragon pra sua mão, ativava a Caridade Graciosa, comprava 3 cartas, e aí em vez de você descartar cartas boas, você descartava esses 2 Thunder Dragon que você adicionou. E é claro que eles são monstros de luz também, o que servia para você invocar cartas como o Soldado do Lustro Negro. Dava pra invocar aquele outro bicho que não era o Soldado do Lustro Negro, mas que bania uma carta. Eu esqueci o nome dele por algum motivo. Mas enfim, vários monstros de caos da época eram invocados banindo monstros de trevas e de luz. E esse era um monstro bom de luz, entre aspas. Não bom porque ele era uma carta boa no campo, mas ele era bom como mecanismo de descarte, né, basicamente. E aí criaram todo esse arquétipo em volta. É bem legal, tem 1, 2, 3, 4 cartas, 5 cartas teoricamente. Teoricamente 6 cartas, mas as cartas que você usa para jogar são essas 4 aqui. E aí isso aqui você invoca como se fosse um monstro de caos, né? Que você bane um monstro de luz e de trevas para ele entrar no campo. E é claro que o efeito dos Thunder Dragons triga, porque quando eles são banidos todos eles fazem alguma coisa. E esse aqui é uma carta que eu não conhecia. E olha, eu li e sinceramente não é muito boa não, ó. Não pode ser invocado por invocação normal setada, deve ser invocado por invocação especial da sua mão, banindo um nível 8 ou menos trovão, monstro da sua mão ou face up no campo, ou de face pra cima no campo. Ok, nível 8 ou menos. Ok, por algum motivo eu achei que ele só podia banir uma fusão, mas não. Ele pode usar qualquer monstro trovão. Então é bom, na real é legal até. E aí, assim, o problema é que o efeito dele não é muito bom, porque ó, uma vez por turno, efeito rápido, você pode banir até 2 cartas do seu cemitério, incluindo o monstro trovão, e aí você dá alvo no monstro trovão que você controla, e o seu oponente não pode dar alvo naquela carta durante esse turno. Uma vez por turno, durante a fase final, você pode mandar um Thunder Dragon, uma carta Thunder Dragon do deck pro cemitério. Esse efeito é até legal, pena que é no final do turno, e o efeito de se proteger de alvo é meio estranho, porque nada impede o oponente da chain, né, de basicamente usar um efeito rápido para dar alvo antes dessa carta se proteger, ou antes dessa carta proteger outra carta. Então é meio esquisito. É legal que ele tem 3.000 de ataque, é legal que ele entra por invocação especial, é legal que quando ele bane o monstro trovão, esse monstro vai trigar o efeito dele. Mas, tirando isso, assim, é bem esquisito. Vamos ver nos jogos se essa carta faz alguma coisa, né? Esse outro bicho aqui, eu já li ele antes, só que eu não lembro do efeito, então vamos ler ele de novo. Você pode invocar essa carta por invocação especial, banindo um monstro de luz e de trevas do cemitério. Uma vez por turno, se um monstro de efeito ativar um efeito na mão, essa carta ganha 300 de ataque até o final do turno. Ok, ela vai de 2.800 para 3.100. Como é que é? Se essa carta destruir um monstro do oponente por batalha, você pode banir uma carta do seu cemitério e adicionar um monstro trovão do deck para mão. Uma vez por turno, durante a fase final do oponente, se essa carta der alvo... Como é que é? Não. You can target one banish... Ok, você pode dar alvo numa carta banida, coloque ela no topo ou no fundo do deck. E aí você recicla os seus monstros de trovão. Ok, eu não lembro de usar esses efeitos, porque quando eu usava cartas de Thunder Dragon junto com isso aqui, era basicamente um deck de luz e de trevas, não era um deck exatamente de Thunder Dragon, né? Então, as jogadas era só pra ter corpos mesmo no campo, porque
um bunny, aí traz um do deck, aí voltam pra mão e faz um monte de coisa. Enfim, essa carta aqui nem era usada, por exemplo, porque não era um deck de Thunder Dragon, né? E agora a gente vai ler as 4 cartas principais aqui. Essa é a carta que você quer ter na mão do turno do oponente, porque você quer ativar esse efeito rápido para trigar o efeito da fusão. Porque olha só, efeito rápido, você pode descartar essa carta de alvo no monstro trovão que você controla e ele ganha 500 pontos de ataque. Não parece muita coisa, mas o ponto disso aqui é trigar um efeito de um monstro trovão na sua mão. É basicamente para isso que você quer. Se essa carta for banida ou mandada do campo para o cemitério, você pode adicionar um Thunder Dragon Matrix do seu deck para mão. Que é basicamente outra cópia dessa carta, se ela for banida. Aí você só pode usar um efeito disso uma vez por turno e apenas uma vez por turno. Então assim, se você usar o efeito banido para pegar outra cópia disso aqui, não dá para ativar esse efeito rápido. Você vai ter que esperar o turno do seu oponente, o que geralmente você quer fazer porque você quer trigar o efeito disso aqui. Vamos ler isso aqui agora. Ele pede 3 monstros Thunder Dragon para ser feito. E no caso, vamos lá. Deve ser invocado por invocação fusão ou por invocação especial, banindo um monstro trovão da sua mão e um monstro de trovão que você controla, exceto um Thunder Dragon Titã. Você não pode usar essa carta para fazer outra cópia dessa carta, no caso. E se você invocar ele desse jeito, você não precisa de polimerização. Então, ou ele pede 3 monstros dragão trovão, ou ele pede um monstro que esteja no seu cemitério e um monstro no campo. É isso? Monstro fusão? Pera aí. Não. Pera aí. Deixa eu ler de novo. Deve ser invocado por invocação especial, banindo um monstro de trovão na sua mão e um monstro de fusão que você... Ok. Um monstro de trovão de fusão que você controla. Então, não pode usar o Titã. Ou seja, você teria que usar o Colossus, basicamente. Ou isso aqui, né? Se você invocar esse bicho, dá pra usar ele do campo, e aí da mão, e aí você traz esse bicho. Por que isso aqui tá no... por causa dessa carta. Ok, ou você pode usar essa carta, que você paga 1000 pontos de vida para invocar por invocação especial um nível 6 ou menor, um monstro de fusão sem efeito do extra deck. E aí ele não pode atacar e é destruído na fase final. Então você usa uma cópia dessa carta aqui para trazer esse bicho, e aí você usa esse bicho, que é um monstro de fusão trovão, mais um Thunder Dragon da mão, e aí você traz o Titã. Ou você usa a polimerização, ou você usa a carta de fusão, né? Mas, enfim, essa é a condição de invocação desse monstro. E aí que tá o efeito dele, que é tecnicamente bom. Assim, é um efeito bom, podia ser um pouco melhor, porque pra época ele era bom, hoje em dia não é tão bom assim. Mas quando o monstro de efeito de trovão é ativado na mão, até mesmo durante a etapa de dano, efeito rápido, você pode destruir uma carta no campo. Então a ideia é, como você coloca esse bicho no campo, coloca o Colossus no campo, passa o turno pro seu oponente tenta jogar, você ativa esse efeito aqui na mão, para você dar 500 de ataque pro Colossus ou pro Titã, e aí o Titã vai trigar o efeito e vai destruir uma carta no campo. Exatamente. É basicamente isso. Então é um pop que você tem aqui, uma destruição. E isso aqui é uma Floodgate que a gente vai ler depois. Agora vamos ler as outras cartas. Essa carta aqui tá no deck basicamente para usar com esses monstros aqui de trevas. Ela basicamente serve para isso, porque nenhum outro... os monstros os Thunder Dragons só pedem monstros trovão mesmo. Então assim... tem 3 Ashes. Ash é Hand Trap, que todo mundo conhece. Essa carta aqui é uma carta de Fluffal, né? Não é uma carta de Thunder Dragon, mas ela tá aqui por causa desse efeito. O primeiro você nunca vai usar, e quando essa carta declarar um ataque, você pode adicionar um Edging Chain do seu deck pra mão. Porque basicamente ele adiciona outra cópia quando ele ataca. Só que você nunca vai atacar com esse monstro, porque você vai usar o outro efeito, que é quando essa carta é enviada da sua mão ou campo para o cemitério, você pode adicionar uma Frightful Card do deck para mão. E aí, no caso, você vai... Se você, por algum motivo, abrir com isso aqui, mais a polimerização, e você fizer a fusão disso aqui, do Starving Venom, ou do Dragostapelia, ou do Guardian Chimera aqui,
Se você tiver a Poly mais isso aqui na mão, você vai mandar isso pro cemitério, vai pegar a Frightful Patchwork e ela vai adicionar para você um Edge Imp, monstro e uma polimerização do deck para mão. Então, se você abrir com isso e isso, mais qualquer outro monstro de trevas, você vai fazer esse bicho, vai entregar o efeito disso aqui, isso aqui vai pegar essa carta, e essa carta vai adicionar outra cópia disso aqui para mão e mais uma polimerização para mão. Vai ficar uma carta morta no seu deck, o que é bem chato, mas pelo menos, mesmo se você abrir com os Garnets na mão, porque a ideia do deck é que você abra com isso, e isso te adicione essas duas cartas, né? Só que caso você abra com isso e isso, e não com isso, isso aqui, o monstro, vai trazer essa carta, e essa carta vai trazer as outras duas cópias que estão faltando do deck para mão. O que é legal, né? Pelo menos, se você abrir com os Garnets trazem a carta que você quer usar para buscar outros Garnets. O que não é o ideal que aconteça, mas se acontecer, pelo menos é legal. Vamos ler os outros Thunder Dragon. Isso aqui, acho que eu já até li no meio lá, né? Você descarta uma carta, você descarta essa carta para adicionar outros dois Dragão do Trovão para a mão. Isso aqui, apesar de não ser bom, assim, eu tenho quase certeza, pelo menos, que o deck de Dragão de Trovão não usa essas cartas, mas vai dar pra usar, porque se você tiver um Thunder Dragon no campo, por exemplo, se você der invocação normal disso aqui, se você tiver completamente brincado, e você abrir com uma cópia de cada, você pode invocar esse por invocação normal, ativar o efeito disso aqui e fazer o Colossus. Porque o Colossus pode ser invocado ou por invocação fusão, com um monstro trovão, mais um monstro Thunder Dragon. Eu acho que é o Thunder Dragon específico, na real. Acho que não pode ser outro Thunder Dragon, tem que ser o Thunder Dragon, mais um monstro de trovão. E ele pode ser ou invocado por invocação fusão daquela forma, ou invocado por invocação especial durante o turno que um monstro de trovão ativou o seu efeito na mão. E aí você tributa um monstro de trovão de efeito que não seja de fusão, e aí você invoca esse bicho por invocação especial. Nesse caso, você não usa a polimerização. Então, se você tem um monstro de trovão que não é de fusão no campo, mais um efeito de um Thunder Dragon na mão, e a maioria deles tem um efeito na mão, acho que na real esse não tem, mas você pode descartar essa carta. Ok, esse também tem. Eu acho que todos eles têm, na real. Todos esses três aqui tem. Eles ativam o efeito na mão, e aí você usa essa carta para fazer o Colossus. Mas isso é na última instância, né? Porque geralmente você vai querer combar com essas cartas aqui. O problema delas é que elas são todas de nível alto, então o único que você pode invocar por invocação normal mesmo é esse aqui. Então, se tudo der errado e você tiver isso aqui na mão, pelo menos você pode invocar esse bicho. Mas vamos lá. Esse aqui tem um efeito rápido também, então ele também funciona lá pro Titã para destruir uma carta. Você pode descartar essa carta para adicionar outra cópia dele do deck para mão. Então você tem um Thunder Dragon Dark aqui, e aí você descarta ele para adicionar outra cópia dele para mão. E aí, se essa carta for banida ou mandada do campo para o cemitério, você pode adicionar uma carta Thunder Dragon do deck para mão, exceto essa carta. Então você ou pode usar o efeito dele na mão para buscar outra cópia dele, ou você pode usar o efeito dele no campo, ou, né, sendo banido do cemitério, para adicionar outra carta Thunder Dragon que não seja ele, nesse caso. E aí, a maioria desses Thunder Dragons novos, você só pode usar um dos dois efeitos uma vez por turno. O que é bem engraçado, porque se fosse hoje em dia, você provavelmente poderia usar cada um dos efeitos uma vez por turno, porque essas cartas hoje em dia não são mais tão boas. E aí, com essa carta aqui, você pode descartar ela e invocar por invocação especial um Thunder Dragon que foi banido, né? Que no caso, que foi banido do seu cemitério, exceto outra cópia desse monstro. E aí, se essa carta for banida ou mandada para o cemitério, você pode embaralhar um número de cartas da sua mão e comprar o mesmo número de cartas. Isso aqui é para tentar te desbricar, mas esse efeito você quase nunca usa. Só se você tiver muito bricado mesmo. E aí, para finalizar, esse aqui, que é uma das melhores cartas do deck. Essa é a segunda melhor carta, provavelmente. Essa aqui é a primeira, pelo simples fato de que ele invoca um monstro banido. Então, qualquer coisa que você baniu, você pode trazer de volta. E aí você traz alguma coisa e já coloca esse bicho aqui no campo. Inclusive, eu não terminei de ler o efeito disso aqui, né? Enfim, você coloca esse monstro no campo porque o efeito dele é: cartas não podem ser adicionadas do deck principal para mão. Não. Cartas não podem ser adicionadas do deck principal do oponente para mão dele, exceto comprando.
Então, se o oponente tem uma carta que busca uma carta, ele não vai comprar. Você ainda pode usar os seus efeitos, você ainda pode adicionar cartas, pode fazer qualquer coisa. O seu oponente não. Ele pode dar a pote dos desejos e comprar 2 cartas, só que se ele tiver um reforço do exército lá, um rota, e quiser buscar um guerreiro, não vai poder buscar. Se ele tem alguma coisa que... entra um Stratos, por exemplo, que vai buscar uma carta herói, também não vai buscar. Então, isso aqui é uma Floodgate bem desgraçada. E se essa carta seria destruída por batalha ou por efeito de carta, você pode banir um monstro trovão do seu cemitério em vez disso. Então, assim, ele ainda se protege. Mesmo se você tiver alguma coisa que para destruir essa carta, você pode só banir alguma coisa e boa. E isso não é uma vez por turno. Então você pode ficar... enquanto você tiver monstro trovão no cemitério para banir, essa carta não morre. O que é bem absurdo. Ela pode ser banida ainda, o que, né? É bem chato, mas tirando isso, em questão de destruição, nada acontece com essa carta, o que é bem engraçado. Deixa eu ver, o último que faltou ler é esse aqui, né? O Thunder Dragon Roar. Se essa você pode descartar essa carta e adicionar para sua mão um dos seus monstros Thunder Dragon que foram banidos, ou no seu cemitério, exceto outra cópia dessa carta. E aí, no caso, se essa carta for banida ou mandada do campo para o cemitério, você pode invocar por invocação especial um monstro Thunder Dragon do deck em posição de defesa, mas volte ele para a mão na fase final. Então, assim, e aí você só pode usar um efeito do Thunder Dragon Roar uma vez por turno e só uma vez por turno. Enfim. E aí, no caso, tem 2 cartas que são muito boas para combar com essas cartas aqui de Thunder Dragon. A primeira é o Sarcófago Dourado, que agora foi para 2. E a outra é a Normal Summon do deck, que é o Aluf Lupine. Se você jogou Dual Links, essa carta era usada em Thunder Dragon também, porque essas cartas já estavam no jogo. A única questão é que não tinham as fusões, né? Mas os monstros já estavam no jogo quando eu tava jogando. E o deck de... eu esqueci o nome do deck agora, mas tem um outro deck que usa monstro banido que usava essa carta aqui também. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Tinha o da Aedalus, tinha... eu esqueci o nome agora. Mas é um arquétipo de monstros Worm que se banem e ativam efeitos quando eles estão banidos na fase de apoio do oponente, enfim. Se você lembrar o nome do arquétipo, coloca aí nos comentários. Mas se essa carta é invocada por invocação normal, você pode banir um monstro da sua mão, e aí você bane o monstro do deck com o mesmo tipo que aquele monstro. Então, basicamente, com isso aqui, você consegue fazer o combo inteiro para chegar pelo menos nessa carta, porque você bane qualquer um desses monstros aqui, e aí você bane o que você quiser ativar o efeito, e vai trigar, e você vai conseguir fazer o combo normalmente. Tem um outro efeito aqui que eu nunca leio depois disso. Se essa carta for destruída por batalha, ou se essa carta em posse do seu oponente for destruída por um efeito de carta do oponente, você pode dar alvo num monstro banido e adicionar para sua mão. Esse efeito também é bem legal. Você só pode usar cada efeito de Aluf Lupine uma vez por turno. É isso aqui que estaria escrito nos Thunder Dragon se eles fossem lançados hoje em dia. Você só poderia usar cada efeito do Thunder Dragon uma vez por turno, mas como essas cartas são um pouco mais antigas, eles acharam que esses efeitos eram muito roubados. Por algum motivo, eles colocaram só um efeito, o que é bem triste. Mas assim, esse deck era bem forte pra época, então faz sentido. E o Sarcófago Dourado, como você já sabe, você bane uma carta do deck de face pra cima, e aí durante a sua segunda fase de espera, você adiciona aquela carta pra mão. Obviamente, esse segundo efeito quase nunca vai acontecer, porque você vai querer trigar os monstros e invocar por invocação especial, ou voltar eles pro deck e tudo mais. Porque assim, o combo é você usar uma dessas cartas aqui, qualquer uma delas, e aí você bane, deixa eu lembrar qual que você bane, só pra ter certeza. Se essa carta for banida ou enviada pro cemitério, não. Ok, não é essa carta. Essa carta eu acho que você bane, né? Deixa eu ver. Se essa carta for banida ou mandada pro cemitério, você pode... Exatamente. Então, o que você faz? Você usa isso aqui e bane esse monstro. Quando esse monstro for banido, ele vai invocar um monstro do deck. E aí, esse monstro, você vai ter um monstro de trovão do deck, e você vai ter um monstro de trovão que ativou o efeito. Então, essa carta aqui sozinha, banindo essa carta, já cumpre a condição de invocação do Colossus, e ele já entra no campo. E aí o resto é só você fazer o combo para trazer o Titã, e aí você já tem as 2 cartas principais do deck. E você pode fazer a invocação, tanto com a polimerização, que você pode trazer isso aqui, e aí invocar de forma
invocar de forma raiz, ou você pode usar essa carta aqui, a Fusão dos Dragões do Trovão. Você pode invocar por invocação Fusão Monstro Trovão, exatamente, do seu extra deck. E aí você faz isso, shuffling. Shuffling é embaralhando cartas, embaralhando as matérias de fusão listadas na carta que você quer invocar. E aí você pode usar elas do campo ou do cemitério, ou banidas de face pra cima. Então, depois de você ter banido todas aquelas cartas, você volta tudo pro deck com isso aqui e traz o bicho que você quer. Durante a sua fase principal, tirando o turno, essa carta foi mandada pro cemitério, você pode banir essa carta do seu cemitério, e aí você adiciona um monstro de trovão do deck pra mão. Então, mesmo no cemitério, ela também tem um efeito que é bem legal. E aí você só pode usar cada efeito disso aqui uma vez por turno. Ou seja, dá pra usar isso aqui também. É bem legal. Pode banir essa carta do cemitério e adicionar... exatamente. Essa carta é bem boa, agora que eu tô percebendo isso. Só deixa eu ler isso aqui de novo. 3 Thunder Dragon Monsters. Um Thunder Dragon. Eu suponho que essa aqui... Bem, não importa, sinceramente, porque esse aqui você só vai invocar daquele jeito. Você nunca vai invocar com a fusão, de fato, né? Então, esses foram todos os monstros. A Lure of Darkness, você compra 2 e bane o monstro de trevas. E aí, deixa eu ver, isso aqui traz isso. Super Poly você vai usar nos monstros do oponente para trazer o Starving Venom, ou você vai trazer o Dragon's Tapelia, ou você vai trazer esse... Não, esse bicho aqui é só com a Poly mesmo. Esse bicho só tá aqui para justificar a Frightful Patchwork, a Polymerization e esse bicho aqui, basicamente. E mesmo quando eu invoquei esse monstro, eu não consegui ativar o efeito dele. Então eu ainda tenho que ler como as regras disso funcionam, sinceramente, porque eu não consegui comprar as cartas, mesmo que eu tenha feito tudo certo. A última carta é a Forbidden Droplet, que eu acho que você já conhece. Você manda cartas do seu cemitério, da mão ou do campo para o cemitério, e você dá alvo... Não, peraí, você não dá alvo. Você escolhe a mesma quantidade de monstros de efeito que o oponente controla e você nega eles, e você corta o ataque pela metade. E aí, dependendo do que você mandou, o oponente não pode usar uma carta como resposta. Então, se você usou isso aqui, por exemplo, você ativou isso aqui, o oponente quis negar alguma coisa, e você dá chain nisso, manda isso que você já ativou pro cemitério e manda mais uma carta dessas aqui, por exemplo, mais um monstro, o oponente não pode responder com efeito de monstro ou com efeito de magia. Então ele só pode, se ele quiser negar essa magia aqui, a única coisa que ele pode usar vai ser uma armadilha no momento. Então é bem legal essa carta para em segundo, né? Nega tudo e você mata o oponente. Eu tenho que ver se eu consigo lembrar como essas cartas funcionam, mas é o que a gente vai fazer agora, né? Eu li todas elas, eu espero que eu lembre de todas elas quando eu estiver jogando. Então, bora jogar. Eu tô com o deck aqui já certo, já tô com o deck certo. Então, bora lá. Vamos ver se dessa vez a gente consegue pelo menos mais de uma vitória, porque tá difícil com esses decks de graça, hein? Esse aqui é um deck que teoricamente é bem competente, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Será que eu vou primeiro? Não vou primeiro. Vou tentar colocar o Colossus no campo. Vamos lá. Me dá o Aluf Lupine e me dá o sarcófago já, de uma vez. Bora. Olha aí, ó. É só pedir, o combo já tá na mão. Mentira, o combo não tá na mão, porque... Não, na real, mais ou menos tá na mão. Porque eu posso banir isso aqui e pegar outra carta, se eu quiser. Então eu vou começar com um sarcófago. Vamos ver se o oponente vai fazer alguma coisa. Não? Tem respostas. Muito bem. Tá, deixa eu ter certeza pra ver qual que é o bano. Se a carta for banida ou mandada pro cemitério, você pode adicionar um Thunder Dragon da mão. Não. O certo é mandar isso aqui mesmo, né? O certo é banir isso aqui. Feito. Agora deixa eu ver o que eu vou trazer. Se a carta for banida ou mandada do campo pro cemitério, você pode... Tem o número de cartas que você controla e você compra o mesmo número de cartas. Pera aí, deixa eu ler essa carta aqui. Se essa carta for banida ou mandada do campo pro cemitério,
Tá, eu vou trazer essa aqui e eu vou voltar um Aluf Lupine e tentar comprar outra coisa. Eu acho. Yep. Vamos ver se o oponente vai ter alguma coisa. Impermanence. Por quê? Isso literalmente não faz nada, amigo. Olha. Ué. Ou será que faz? Talvez faça, pelo jeito. Aparentemente faz. Ah, não, é verdade. Eu fiz besteira. Eu não ativei um efeito de um Thunder Dragon da mão. Caraca, maluco. O que que eu... Pera aí. Deixa eu ler isso aqui de novo. Deixa eu ler isso aqui de novo. Caraca, maluco. Meu primeiro duelo eu já fiz um negócio errado. Pera aí. Ok. Vamos ativar o efeito. Eu posso banir... eu posso banir isso aqui e posso banir outro Aluf Lupine se eu quiser. Uau, se o oponente tiver alguma coisa aqui, eu tô lascado. Pera aí. Tá, isso aqui não pode ser. Se essa carta for banida, você pode adicionar um Thunder Dragon, uma carta Thunder Dragon. Ok. Então, nesse caso, eu vou banir isso aqui. Efeito. Efeito. Será que o oponente tem Ashe? Se ele tiver Ashe, eu tô perdido. Pera aí, eu pensei nesse combo completamente errado. Que tristeza. Porque agora, ou eu... eu também não posso ativar o efeito disso agora, né? Isso não foi bom, não. Erros foram cometidos aqui, com certeza. Volta essa carta. Volta essa, volta essa. E volta essa. Brau. E aí eu invoco você aqui. Eu podia ter feito o negócio, eu fiz errado. Eu tinha que ter banido o que trazia o monstro pra mão e o que... E aí descartava, é verdade. Erros foram cometidos, com certeza. O que eu fiz? Caraca. Pera aí. E agora isso aqui volta pra mão. Que droga. Menos mal, na real. Até é bom que isso aqui volte pra mão. Você pode descartar essa carta, invoque por invocação especial. Exatamente, é esse que eu tinha que ter. O que eu tinha que ter feito, no caso, era banido o de Trevas, lá o Dark, mas daí eu não conseguia pegar a fusão de qualquer forma, né? Então, assim, de um jeito ou de outro, tava faltando coisa. O cara tá jogando de Centurion. É o único motivo pra ele ter colocado isso no campo. Deixa eu ler isso aqui. Durante a fase principal, você pode colocar uma carta que você controla e um monstro Centurion da mão do deck. Eu não sei. Olha, sinceramente, eu não sei se é essa carta que eu tenho que destruir. Durante a fase principal, você pode colocar... Você pode colocar essa carta que você controla, um Centurion monstro da mão do deck, na sua zona de magia ou armadilha. Bem, eu não sei se esse é o exato momento, mas vai ter que ser. Que bosta. Pera aí. Da sua mão ou cemitério na zona... Ok.
Bem, vamos ver o que ele vai colocar primeiro. Ué. Isso aqui não era pra ter ativado o efeito? Eu tô tão confuso. Eu vou ativar a Droplet, vai ser o jeito, eu acho. Eu vou... Deixa eu ver. Vou tirar isso aqui do campo pra ele não morrer. E boa. Confirma. Eu definitivamente não tô jogando isso certo, mas é isso. Nega isso aqui. É agora que triga o efeito? Por que o efeito não triga? Será que eu tô ficando louco? Não é isso aqui. Não é esse o combo? Ué. Ué. Quando o monstro de trovão ativa o efeito na mão, até mesmo durante a etapa de dano, você pode destruir uma carta no campo. Ué. E agora eu não tenho mais monstro banido. Ixi, tá feia a coisa. Ah, é, mas eu tenho a fusão. Eu posso adicionar uma carta pra minha mão. Eu devia ter feito isso? Eu não sei. Agora já era. Ah, ele pode fazer o síncrono no meu turno agora, né? Que bosta. O que eu adiciono? Pode descartar essa carta e adicionar um Thunder Dragon do deck pra mão. Você pode descartar essa carta, invoca por invocação ou no seu cemitério. Tá, então eu uso o efeito... Pera aí, eu vou pegar isso aqui. Ativo o efeito. Ah, por que não funcionou da última vez? Ué, por que não funcionou? Que coisa mais ridícula. Bem, nenhum desses é regulador, eu não... Deixa eu ver. Durante o turno do oponente, se essa carta estiver na sua mão no cemitério, efeito... Deixa eu terminar de ler isso aqui. Sei lá, nenhum desses é regulador, então eu tô confuso. Eu vou destruir essa carta. Efeito, adiciona outro. Agora eu dou efeito disso aqui. Trago o Dark do cemitério. Ai, droga. Uh-oh. Uh-oh. Ah, o bicho volta, que desgraça. Tá, invoca isso aqui, eu acho, sei lá. Bom. Ok. Colossus. Ok. Agora eu posso dar a Lupine se eu quiser. Será que vale a pena? Melhor não. Melhor deixar para outro turno. Vamos lá. Quebra isso aqui na porrada. Se eu conseguir. Ok. Deu certo. Legal. Quebra isso aqui na porrada. Legal, deu certo, show de bola. Turno do oponente eu tenho um efeito para ser ativado, eu espero que dessa vez funcione minha destruição. O oponente não pode adicionar cartas para mão e eu tenho um pop no campo dele. É bom, eu destruo uma carta do campo dele. Se isso funcionar, né? É bom que funcione. Ok, ganhei. Deu errado, eu percebi o meu erro, ok. Eu vi que eu tava errado, mas funcionou.
O... Eu achei que a jogada era aquela por algum motivo, mas não. Eu precisava ter outro Thunder Dragon. Tem uma jogada que é com... Você faz com uma carta. Deixa eu até mostrar aqui. Pera aí. Vamos lá. A jogada certa que eu devia ter feito é isso aqui. Bane isso. A jogada certa é essa. Isso, mas daí eu também não teria, de novo, eu não teria acesso à fusão se eu tivesse feito isso. Então, né? Escolhas. Ó, se essa carta é banida ou mandada pro cemitério, do campo pro cemitério, você pode adicionar uma carta Thunder Dragon pra mão. Então você bane isso com isso. Você usa isso pra banir isso. Isso pega o efeito, daí você adiciona isso aqui. E aí você descarta essa carta pra invocar por invocação especial um monstro Thunder Dragon que esteja no seu cemitério ou banido. E aí isso invoca isso. E aí esse é um monstro de trovão. Você ativou um efeito de trovão na mão. E aí você pode fazer o Colossus. Então é isso, bane isso, adiciona isso, isso invoca isso. E isso faz o Colossus. Esse é o combo. O combo não envolve essa carta. Se essa carta for, se você pode descartar essa carta, adicione para sua mão um Thunder Dragon foi banido ou que está no seu cemitério. Se essa carta for banida ou manda para o seu cemitério, você pode invocar por invocação especial. Ok. Então assim, de qualquer jeito não estava tão errado, porque de novo eu não teria acesso à carta de fusão. Então não teria como fazer os dois no mesmo turno. Eu acho, pelo menos. Até onde eu vi, até onde eu percebi, não dava para fazer os dois. Mas eu consegui fazer um, o que, né, tá bom. Na real, daria pra fazer os dois se eu tivesse ativado o efeito do bicho lá, né, mas... Aí o problema é que eu não teria uma destruição no turno do oponente. O que eu não tive, de certa forma, então, teoricamente, não fez diferença nenhuma. Era até melhor eu ter colocado o Colossus no campo já direto, se bem que o oponente nem adicionou nada, então também não fez muita diferença. Foi primeiro de novo, vamos tentar fazer o mesmo combo. A gente ganhou o primeiro duelo e foi jogando não necessariamente o super certo, mas certo o suficiente. Então vamos tentar fazer isso de novo. Ok, tem uma carta de fusão. Eu consigo fazer o Colossus com isso? Você pode descartar essa carta e adicionar na sua mão um monstro que foi banido. Não tem como. Eu posso colocar um monstro de fusão no campo. Ah, mas se eu colocar um monstro de fusão no campo... Se eu colocar um monstro de fusão no campo, eu não consigo ativar o... Eu não consigo fazer o Colossus, né? Porque o Colossus pede especificamente um monstro que não é de fusão. Vamos lá, deixa eu ler isso aqui. Deve ser invocado... Ok. É, ó, não Fusion Monster. Então não dá pra fazer... Mesmo se eu tivesse um efeito aqui na mão... Olha, eu consigo fazer o Colossus com essa... Porque... Mesmo que eu não consiga fazer a invocação lá, ó, você paga 1000 pontos de vida, invoca por invocação especial, monstro, bababá, mas não pode atacar e não pode ser destruído durante a fase. Ok, é destruído na fase final. Deixa eu ler o Titã, só pra ter certeza. O Titã tem uma outra forma de ser invocado. Um monstro da sua mão e um monstro trovão do deck. Ok. Eu não preciso ativar efeitos, então teoricamente eu posso trazer o bicho e invocar banindo isso aqui. E aí se isso aqui for invocado... Ok. Eu posso fazer o combo, mais ou menos. É meio torto, mas tem como fazer. Vamos lá. Ativa isso aqui primeiro. Traz esse bicho. Em modo de ataque, porque ele tem mais ataque. Tem 1800. Bum! Aí eu já posso fazer a invocação aqui, se eu quiser. Ou eu posso usar a polimerização pra fazer, né, o bicho. Aí eu bano isso aqui. Ou eu posso banir isso aqui também. Deixa eu ler isso aqui. Pode descartar essa carta, adicionar pra sua mão, monstro banido. É, tá, isso não é bom. Ou eu posso banir isso aqui... Não, melhor fazer isso aqui, né? E daí eu uso o efeito dele banido. Bom. Titã entra no campo. Efeito. Não me dá Ashe, por favor. Não me dá Ashe. Sem Ashe. Nada de Ashe. Para com essa história de Ashe, meu parceiro. Não tem por que dar Ashe na minha carta.
Deixa eu invocar meu monstro, muito obrigado. Não, não quero dar Ash no meu próprio monstro. E aí eu invoco do deck. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver, faz diferença eu fazer isso? Não. Essa carta é banida ou mandada pro cemitério, você pode adicionar uma carta Thunder Dragon. Tá, então teoricamente é bom eu fazer isso aqui, né? Eu trago esse monstro. O que o oponente tem, será? Aí eu ativo esse efeito. Aumento o ataque do meu titã. Não, não quero destruir uma carta no campo, muito obrigado. Aí eu faço o Colossus. Ele tem quanto de... 2.600 de ataque, 2.400 de defesa. Vou pôr em... Vou pôr em defesa, eu acho. Não faz tanta diferença assim. Vou pôr em defesa. Colossus fica do lado do seu amiguinho. E aí agora eu ativo esse efeito aqui. E tomara que eu não... Se ele me der Ash, eu tô lascado. Porque... Bem, pelo menos eu tenho 2 proteções, né? Mas tirando isso... Ok, não deu Ash. O que será que o oponente tem? E com isso aqui eu pego... Tá, essa carta de fusão não faz nada no momento. Eu posso invocar outro titã se eu quiser. Mas aí eu perco tudo que tem no meu... Não, isso é péssimo. Tá, escolha péssima. Eu posso invocar isso aqui. E aí eu faço um rank 8. Não. O que eu adiciono do deck pra mão? Posso descartar essa carta, invoco por invocação especial, um monstro banido. Tá, a jogada certa é trazer outra cópia disso aqui, né? Porque eu posso ativar isso aqui no turno do oponente. Apesar de... O que eu posso invocar ainda? Ah, eu posso invocar outro titã com o Colossus e com isso aqui. Olha só, eu posso invocar 2 titãs e aí eu posso usar os 2 nível 10 que eu tenho e fazer um Zeus por um. Show de bola. Acho que o oponente deve ter Impermanence na mão. O oponente pode dar alvo nessa carta, né? Essa carta o povo fica reclamando, mas ela nem é tão boa assim. Ó, ela não pode... Ó, a única coisa é que essa carta não pode ser destruída por batalha ou por efeito de carta se eu tiver um Thunder Dragon no cemitério. Mas é isso, ó, ele não tem mais proteção nenhuma. Ele pode tomar um Impermanence e ter o efeito negado. Ele nem é imune contra alvo, essa carta, pra você ver como ele é ruim. Ele com certeza vai desligar a Floodgate aqui e eu só vou ter um pop. É. Por isso que esse deck hoje em dia não é muito bom. Não. Infelizmente, destruir a Impermanence não faz com que o efeito... não faz com que o efeito pare de ser aplicado na carta. Meu Deus do céu. Isso é um problema. O pior que foi invocado por invocação especial. Então, assim, eu tô lascado de qualquer forma. Um pop aqui não vai fazer muita coisa. Porque ele ainda tem a normal. Tá, eu vou dar Ash nisso. Não tem a Call by the Grave, não tem a Call by the Grave, não tem a Call by the Grave, não tem a Call by the Grave. Tem Gama, filha de uma... ainda pior. Ok. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Agora ele pode fazer um nível 8 a mais. Eu tô morto aqui, provavelmente. Se ele for esperto, ele faz um Omega aqui. Ele vai ativar o efeito. Vai fazer um token. E ele ainda nem deu invocação normal. Tá, o que eu posso fazer é isso aqui. Tá, vamos ver se isso dá certo. Pera aí, vamos lá.
Ele vai fazer o token e eu destruo o token nesse momento. Vamos lá. Efeito. Dá alvo no... Isso aqui só dá ataque, né? Eu devia ter colocado o Colossus em ataque. Ai, que droga. Tá, então eu vou fazer meu Titã ficar ainda mais brabo. Eu devia ter deixado o Colossus em ataque. Isso que dá. E aí, efeito do Colossus. E aí eu destruo o token. Especificamente o token. O que o meu oponente tem? Ah, ok, nada. Ótimo. E aí eu destruo o token, especificamente. Porque se eu destruir a Moe, ele só dá Taia e pode já fazer o nível 8 se ele quiser. E aí, ó, isso aqui não faz nada agora. A não ser que ele tenha um Synchro nível 6. Se ele tiver um Synchro nível 6, eu tô lascado do mesmo jeito. Mas se ele não tiver, não tem o que ele fazer, porque ele não tem Worm pra banir. Então ele não consegue fazer outro token. Se ele não tirar a Moe daqui, se ele não tiver um nível 6, não tem nada que ele possa fazer. O que é ótimo pra mim. 6, 7, 8, 9, 10. Eu ia falar que ele pode ter um Anjo do Caos, mas a Moe é água. Então não tem como fazer Anjo do Caos com a Moe. Porque isso aqui é luz. Se a Moe fosse trevas, até dava. Será que ele percebeu que não tem o que fazer? Tomara. Mas será que ele não tem um nível 8 pra trazer com isso aqui? Porque ele pode muito bem fazer... Ah, que desgraça. Ah, não. Isso não tributa. Isso só... Pera aí. Ah, é porque a minha carta tá negada. Ah. Tá, o que esse cara quer fazer? 8, 10. Mas a Iris é Spellcaster de qualquer forma, então não faz diferença. Tá, o meu Colossus vai ir de asta pra cima, mas o meu Titã ainda tá vivo, pelo menos. Então tem um lado positivo nisso. Mas ele pode... Ih, não. Ele pode usar isso aqui pra destruir o Titã, aí eu uso... Bano a carta pra impedir, ele nega. É. Eu ainda tô numa posição péssima. Destrói o Colossus, destrói o Colossus. Não! Não! Ah, que droga. Tá, esse efeito de proteção ativa... Deixa eu ler a carta. Deixa eu ler a carta. Essa carta seria destruída, você pode banir... Ok. A gente vai descobrir agora. Pela ciência eu vou fazer, porque eu provavelmente tô morto aqui. Não tem nada que me... Ah, ele ativa. Filha da... Ok. Bane esse, bane esse. Pelo menos os efeitos aqui vão funcionar. Ah, é verdade. E agora eu ativo o efeito disso aqui. E agora se ele quiser negar, ele só pode negar esse. É. Ok. Ah, muito bom. Eu adoro correntes. Meu monstro foi salvo. Ele não pode negar o efeito do Titã, porque ele é obrigado a negar o efeito do Dragon Dark. Ué. Mas isso é... Deixa eu ler essa carta de novo. Você pode banir um Sword Soul, filha da... Ok, ok, funciona. Ai, droga. É um monstro, é uma carta Sword Soul ou um Worm. É uma carta Sword Soul, não importa que não é Worm. Ele ainda se chama Sword Soul. Ai, que droga. É, eu não tenho como voltar desse jogo não, eu acho. Teoricamente, olha, se eu der porrada na Baron aqui, ele não tem muita coisa, né? A não ser que ele faça outro nível 10. Aí realmente lascou. O que ele adicionou? Ele adicionou o estrategista? Não, adicionou... Ué. Por que ele adicionou isso aqui? A Moe já ativou o efeito. O que você quer fazer, cara? Você é burro? Por que ele não adicionou... Será que ele não tinha o Worm na mão pra... Ah, ele... Ok. Não faz diferença. Agora ele só ele fazer o bicho de ataque gigante. É. Triste. Triste, triste, triste. Triste, triste, triste. Olha, pelo menos eu consegui fazer o que eu queria fazer, né? Eu tenho que olhar pelo lado bom, que é... Tudo que eu pretendia fazer com a mão que eu tinha, eu fiz certo, teoricamente. Porque não tem nada, não teve nenhum erro no meu turno dessa vez. Só que, infelizmente... infelizmente, a gente vai acabar sendo derrotado, né? O que é bem triste.
Aí, ó. O Colossus também não tem proteção contra isso. Daí é pra voltar pro extra deck. Yep. Ah, não. Isso aí é pra destruir uma carta, na real, né? Ah, não. Ok. Esse é o que volta mesmo. Eu gosto muito de usar essa carta, mas contra mim é bem triste. Ele volta cartas do campo do oponente pra mão, né? Ou no caso pro extra deck, pela quantidade de atributos que foram usados. Então, como a Taia é vento e o token é água, ele pode voltar 2 cartas. Yep. Ok. Esse vídeo já tá muito longo por 2 duelos, porque eu resolvi explicar como o deck funcionava e tudo mais. Mas assim, esse deck aqui é provavelmente o melhorzinho entre esses 3 de fusão. É o que você vai mais conseguir fazer coisa. E se você for em segundo, você tem tanto efeito para ser ativado que mesmo o oponente negando um ou outro, você ainda consegue colocar algumas fusões no campo. O deck mais explosivo é o de mecanismo antigo, só que o deck de mecanismo antigo, infelizmente, é muito vulnerável, enquanto o deck de Thunder Dragon é menos explosivo, mas ele consegue fazer mais coisas, eu acho. Acho que mesmo com o oponente dando interação, você ainda consegue terminar ali com uma fusão ou outra. E é claro que indo em primeiro, você coloca uma Floodgate no campo, né? O deck de mecanismo antigo é o único que, se ele for em primeiro, ele não faz nada. Tipo, nada disso aqui faz nada que seja muito bom. Você pode colocar isso aqui e torcer pelo melhor, mas não tem muito o que fazer, não. Enquanto os outros 2 decks, pelo menos, tem uma Floodgate, tem algum jeito de jogar indo em primeiro, e às vezes até consegue fazer fusões no turno do oponente, enquanto o deck de mecanismo antigo só bate mesmo, e é isso. Mas me diz aí, você quer que eu traga os decks de Link e os decks de Synchro de graça aqui pro canal também? Ou eu começo a jogar com um deck meu mesmo? E o que você achou do deck de Dragão do Trovão aqui? Coloque aí pra mim nos comentários. Até o próximo vídeo então, e já sabe, né? Tchau!